Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa essa que está ficando cada vez mais interessante, fantástica. As pessoas estão pedindo temas para a gente conversar aqui. Eu acho isso muito conveniente. E, pessoal, nós vamos hoje falar de automação, dicas para se preparar para esta jornada. A automação está se tornando cada vez mais popular nos dias de hoje, mas o fato é que nem todos os projetos de automação são um sucesso. Mais ainda, antes de saltar para o projeto, uma indagação é necessária. Devo automatizar e como posso extrair o melhor da automação? Ou seja, como mergulhar na jornada e obter os benefícios necessários. O que deve ser considerado antes de iniciar um projeto de automação para reduzir o risco de falhas? A jornada da automação de processos de negócios envolve pesquisa, preparação e muita comunicação. Traz recompensas como maior produtividade, processo simplificado e redução do erro humano. Mas como exatamente começar uma jornada da automação? São passos importantes que devem ser analisados desde a geração da ideia até a implementação. Tema fantástico, não é verdade? E para refletir e prosear comigo sobre esse assunto, eu vou chamar aqui o meu amigo Luiz Wolff, que está lá nos Estados Unidos. Grande Wolff, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui proseando comigo. Faz um bom tempo que a gente não se fala. Meu amigo, seja bem-vindo a esta Prosa com Bertaglia. Obrigado, Paulo. Olha, que honra para mim estar participando aí com você. Soube aí que você já está com 200 na sua lista. Então, parabéns aí, viu? A gente aprende muito com você nessas prosas e é um prazer aqui estar com você e ter recebido esse convite. Maravilha, meu amigo. Nós passamos das 200 agora, recentemente, inclusive nós fizemos com o Carlos Bremer, que fica aí também nos Estados Unidos. Mas, meu amigo, eu quero te ouvir, eu quero prosear contigo, né? E eu gostaria de ouvir um pouco, o Wolf, essa parte da automação. Por que a automação é necessária, Wolf? Vamos contextualizar esse tema? Olha, Paulo, é muito legal esse tema, muito legal mesmo. Eu acho que o processo de automação, ele vem já da Revolução Industrial, né? Não é de hoje. É um processo que é inerente ao ser humano. Acho que desde que o homem da caverna resolveu pegar um osso para atacar lá um mamute, eu acho que ele já começou a criar um pouco de automação ali, né? Eu, eu acho que é necessário por alguns motivos, né? O ser humano tem que fazer um trabalho mais digno e cada vez mais o trabalho digno é um trabalho de cérebro, um trabalho de pensar, e tudo aquilo que pode ser reproduzido de uma maneira automática, uma maneira repetitiva, eu diria que é foco para automação. E você faz isso e há talvez um equívoco no mercado, achando que a automação pode levar ao desemprego. Eu acredito o contrário. A automação cria emprego e cria oportunidades em lugares que não existem. E isso me faz lembrar, Paulo, quando a gente já no passado discutia coisas de supply chain, e a gente sempre discutiu coisas muito interessantes. Eu lembro que a gente uma vez chegou a discutir que se nós não automatizássemos algumas coisas, certamente nosso país iria sofrer, e como consequência disso, nossa população. Então, se você não faz isso, você perde para a concorrência. Você acaba não tendo processos que
que a concorrência vai passar por você, né? Então, a automação, para mim, é necessária, é parte da evolução humana, ela vai fazer com que a gente possa ter mais benefício da nossa vida, fazer trabalhos mais nobres, usando mais a nossa inteligência, a capacidade intelectual, aumentando nossa segurança, produtividade enfim, dando muito mais user experience para quem usa dos nossos serviços, né? Que bacana, Wolf. Você tocou alguns assuntos aí que são extremamente interessantes e importantes, principalmente aspectos de produtividade, olhar também pela perspectiva do custo. É uma página importante que nós estamos tocando aqui, é essa parte da automação. Mas muitas vezes isso nos remete, principalmente dentro do meio empresarial, a pensar: automatizar significa botar robô. E não necessariamente é só robô, não é isso, né? Porque quando você coloca um trator lá na sua agricultura, automaticamente você está automatizando, para ser aqui um pouco redundante, ou seja, como você bem frisou aí no início da sua conversa, é utilizar muito mais a capacidade do ser humano, a capacidade intelectual, vamos dizer assim, do ser humano, do que propriamente exacerbar as atividades repetitivas e utilizar mais o físico, né? Então, esse contexto é bastante interessante, até pelo aspecto de que nos dá uma segurança maior na nossa atividade. Eu gostaria até de explorar um pouco mais, porque você falou aí da condição de erro, né? Ou seja, nós sabemos que a possibilidade de nós cometermos erros, porque tem aquela velha frase, né, Wolf? Somos os seres humanos, então nós erramos. A máquina, eventualmente, pode, quando funcionando corretamente, cometer menos erro. Como é que você enxerga isso dentro desse contexto da automação e de evitar erros, né, dentro da indústria ou qualquer segmento de mercado? É muito válido, Paulo, muito válido. Acho que quando a gente fala da automação e dos erros, à medida que a gente define um processo, Paulo, à medida que a gente desenha um processo, você torna ele repetitivo. Então, você define etapa 1, 2 e 3, o que você vai fazer. Quando você programa isso, ainda que errado, por exemplo, eu posso chegar e falar: o caminho para um barco sair de São Paulo e chegar a Lisboa é passar por Miami. Poxa vida, não parece ser o caminho mais natural, mas à medida que você repete isso, você pode corrigir o caminho e falar: todos os barcos que estavam passando por Miami, agora eles podem ir diretamente para Lisboa, porque nós descobrimos que é uma linha direta, não há necessidade de passar em Miami. Então, eu te diria que a condição de erro, ela também existe no autômato, mas ela é descoberta, e quando você descobre a condição de erro no autômato, você corrige para milhares de cases, porque você não vai ter mais barcos indo para Miami para ir para Lisboa. Você vai, a partir do momento que você corrige isso, ele vai direto para Lisboa. Então, Paulo, eu diria, quando a gente cria processos de automação em qualquer software ou em qualquer solução, seja no campo, seja na indústria, eu diria que você mitiga o número de erros, porque, primeiro, o ser humano tende a cometer erros, mas à medida que você padroniza o processo e você repete ele de uma maneira programática, você sabe que quando você corrige aquele processo,
ele corrige o processo como um todo. Então, a condição de erro, ela diminui muito. Eu vou te dar um exemplo que me acontece aqui quase todos os dias. Por exemplo, eu tenho 40 mil usuários no mundo e uma grande número de culturas diferentes. Eu crio um artigo para você, Paulo, dizendo assim, eu quero solicitar um invoice. Eu quero um invoice. Você entra lá, faz o seu pedido. E eu ponho um autômato para analisar isso. Ponho um chatbot, ponho uma inteligência, e eu faço os passos. Ao fim do meu bot, eu vou perguntar, Paulo, eu resolvi teu problema? Uma pergunta simples. Eu resolvi teu problema? Você vai dizer, não, meu amigo chatbot, você não resolveu o meu problema. Isso volta para a minha inteligência, ou seja, a minha máquina, ela volta a aprender falando, a regra que eu tenho hoje está errada. Porque o Paulo perguntou sobre invoice e eu não atendi a demanda dele. Esse erro que você me citou, ele é corrigido por um ser humano que repensa o processo. O Paulo está na Itália, ele precisa do invoice em italiano. Ele não pode ter um invoice e tem que ser na moeda euro. Não pode ser na moeda dólar. Então, quando isso acontece, eu corrijo o processo e a partir dali eu não erro mais. Aquele erro não acontece mais. Enquanto um ser humano, se continuar fazendo o processo, ele vai resolver o problema naquela situação, mas ele não vai resolver de outras. Então você vai ficar com o processo de uma maneira que não vai ser contínuo. Ele vai enquanto que você resolve por um autômato, ele vai valer para a sua vida toda. Faz sentido, Paulo? Acho que esse é uma grande diferença de um processo de automação e evitar erro. Você descobre, você pergunta, eu resolvi teu problema? E à medida que não resolveu, você realimenta o processo. Olha, Wolf, para mim faz todo sentido. Realmente nós estamos falando aí um pouco do que vem acontecendo no mundo da tecnologia atualmente, machine learning, deep learning, né? Existem alguns elementos novos aí que nós temos trabalhado. Ou seja, e de novo, você sustentou claramente que a inteligência do homem ela é muito importante nesse processo todo. Ou seja, ao invés de usar o braço para fazer algumas coisas, muito mais que isso, ele está usando a inteligência, ele está trabalhando com a inteligência. Nós não estamos falando aqui de perspectivas de trabalho futuro, não é isso, nós estamos falando de automação, mas essa é uma visão que nós precisamos ter e que serve como elemento. Aliás, uma das coisas que eu gosto de trazer aqui, o Wolf, e eu sou grato, inclusive, pelos seus comentários, é que, na prosa, nós trazemos assuntos diversos para as pessoas completarem, né, o ciclo de vida delas dentro da organização, de vida dentro do contexto do aprendizado, né? E aí, quando nós falamos de execução de tarefas e a utilização muito mais do nosso intelecto do que da mão de obra, nós estamos falando isso de uma forma muito séria, ou seja, a tendência, e aqui fica uma dica, depois eu sei que você vai dar muitas outras dicas, e eu gosto dos exemplos que você utiliza, né? E vamos explorar um pouco mais isso, mas a dica que fica aqui é o quanto eu estou preocupado em utilizar muito mais o meu intelecto, seja estudando, seja buscando uma posição dentro da organização em que a minha cabeça seja utilizada, ao invés de utilizar o meu braço. Então, quando nós falamos em humanização da organização, nós estamos passando por essa perspectiva. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, a prosa está fantástica, está legal aqui, e nós estamos terminando o primeiro tópico, o Wolf, e nós vamos para o segundo tópico, onde eu queria te ouvir muito mais, falando de dicas, benchmark, de prazos,
de solução, de fornecedores, ou seja, eu estou jogando algumas palavras aqui para a gente conversar depois. Pode ser nessa linha, Wolf? Claro, vamos lá. Meu amigo Wolf, essa prosa está realmente fantástica, está muito legal. Com certeza, as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertaglia têm aqui um conteúdo sensacional e essencial para a gente, nem que seja genérico, até porque 30 minutos, né, Wolf? Não dá para falar muita coisa. Mas, meu amigo, eu quero usar a sua experiência aí, aquelas conversas que nós tínhamos no café lá do Shopping Morumbi. Lembra quantas vezes a gente se encontrava por ali para almoçar, tomar um café e falar sobre tecnologia na cadeia de abastecimento supply chain? Vamos lá? Vamos ouvir um pouco das suas dicas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paulo, eu diria que uma coisa que sempre me acontece no meu mundo é como começar, Paulo. E todo mundo fala muito de inteligência artificial, das coisas que estão surgindo, mas como que eu aplico isso na empresa? Como é que eu começo? Como é que se eu estou numa jornada, como é que eu dou início? Eu diria que a primeira coisa, Paulo, é saber se eu tenho conhecimento. Essa é a fase 1. Antes de você pensar em automação, antes de você pensar em inteligência artificial, é importante saber, eu tenho a inteligência do processo, eu tenho inteligência humana. Se você quer vender ovos, eu sei como vender ovos já, eu sei como colocar os ovos no mercado, que cuidados eu tenho que ter, qual é o tempo de validade do ovo. Se eu souber tudo isso, está na hora de eu falar como que eu faço melhor minha venda de ovos ou produzir os ovos. Se eu ainda não sei nem como fazer isso manualmente, Paulo, sei lá, eu estou começando a indústria de ovos agora e não sei ainda. Ou o conhecimento meu está diverso. Você tem o feirante que vende o ovo de um jeito, o cara que vende no atacado vende de outro jeito, e você não tem aquilo de uma maneira procedural. Então, a primeira providência, Paulo, que eu acho que é importante é adquira o conhecimento. Saiba que você tem processo e como esse processo vai ser documentado. E nesse ponto, Paulo, acho que a gente já discutiu muito sobre isso, é quem é o dono dessa informação. Então, você tem que estabelecer na empresa, o Joãozinho vai ser dono do processo de vender ovos. Ele tem que descrever esse processo. Ele vai nos stakeholders descobrir como que é feito em diversos lugares, mas ele vai ser a pessoa que vai alimentar nosso robô. Ele vai capturar de várias fontes, mas ele sabe fazer aquilo manualmente. Antes de automatizar, o Joãozinho sabe como é que faz, e ele vira dono daquele processo. Quando ele vira dono daquele processo, e ele pode se servir da empresa para dar inputs para ele, mas ele é o dono. Então, a partir de agora, eu posso me lançar ao processo de automação. Então, Paulo, eu diria assim, pela tua experiência, né? Quantas vezes você chega numa empresa e você pergunta, quem é dono desse processo? Aparecem 3 pessoas. Ou quem sabe como é que se faz isso? Aí você fala, eu sei, mas ele sabe só uma parte, não está documentado. Me diga, quantas vezes você já não passou por isso, Paulo? De não ter o processo ainda sequer na cabeça das pessoas. E é interessante o que você está falando, Wolf, porque você estava comentando aí, eu estava pensando aqui, né? Ou seja, eu tenho lidado muito com organizações onde nós pensamos na estratégia e vinculamos, logicamente, a eficiência operacional com o lado dos objetivos da organização, fazemos um alinhamento, né? E o alinhamento estratégico. E uma das coisas que normalmente
bem na linha de raciocínio que você está colocando. O pessoal fala, Paulo, sugira ou recomende aí um TMS ou um WMS, né? Um gestão de transportes e um gestão de armazém para eu implementar, né? Falei, mas você já fez todo o trabalho, você sabe fazer todos os processos e tem todas as melhorias necessárias dentro do seu armazém, por exemplo, ou no seu transporte. E eu chego à conclusão, eu faço poucas perguntas, né? Perguntas do tipo, qual é a sua acurácia de estoque dentro do armazém? Né? Qual é, por exemplo, o inventário que você realiza? Você faz um inventário cíclico? Hoje você tem claro, por exemplo, no layout do seu armazém, aqueles produtos que rodam mais rápido, eles estão na frente, estão lá atrás. Aí eu não tenho isso. Se você não tem isso, como é que você vai implementar um WMS? Né? Ou seja, são situações, Wolf, que são básicas elas estão muito alinhadas com o que você está falando. Ou seja, é a história dos ovos que você colocou aí. Deixa eu entender o negócio primeiro, conhecer o meu negócio, para depois, então, botar uma ferramenta, automatizar o processo. Essa é uma linha de raciocínio fantástica que você trouxe. Gostei muito, né? Até porque facilita a compreensão de quem quer partir para a automação. Muito bom, Paulo, muito bom. Eu acho que é legal ouvir de você essa colocação, mas a gente viveu isso, né? A gente chega e pergunta quem conhece o processo. E muito interessante, Paulo, que essa questão de ter um dono do processo, muitas vezes essa pessoa não sabe direito qual é o processo, né? Ele não sabe, mas ele também está aprendendo. E à medida que ele põe um processo inicial, certo ou errado, existe agora um processo. E quando ele está certo ou errado, mas ele está escrito, documentado, você automatiza. E a primeira questão que você vai fazer na sua automação é: minha automação está resolvendo o teu problema? Se não está resolvendo, esse menino, o Joãozinho, vai lá rever o processo. Então ele vai receber um feedback da automação, do robô, falando: Joãozinho, eu tentei resolver, mas não consegui, né? Aí o Joãozinho vai lá e mexe na lógica daquilo. E aí o processo vai resolvendo. Então, eu acho que é fundamental, Paulo, você falou de dicas, eu acho que a primeira coisa é ter o conhecimento. A segunda coisa é ter o processo que vai medir se a tua automação está atingindo os seus objetivos. Porque se eu coloco automação e não meço, tem uma grande chance de que a automação vai falhar, porque ela não evolui. Ela não evolui. Então, quando a gente fala de uma máquina que evolui, é uma máquina que pergunta a todo momento se você está contente com o resultado, ou se a concorrência tem um resultado melhor que o teu. Então, essa máquina coleta dados de vários lugares e ela faz a análise de precisão da informação o tempo todo, mas volta para quem? Para um ser humano, que é dono do processo. Ele vai ter que realimentar isso. Hoje, Paulo, para a nossa felicidade, nós temos hoje essas ferramentas de RPA, que é robotização, nós temos ferramentas de inteligência artificial, machine learning, e todas elas têm um jeito muito fácil de imputar a lógica lá dentro, com linguagem quase que natural. É quase que eu estivesse falando com você aqui e a máquina vai entendendo. E ela fala: eu entendi o que você falou. É muito legal. Então, vamos lá no Google, né? A gente pergunta para o Google: Google, onde é que eu compro pizza, né? No começo, você lembra, Paulo? Ele voltava aquela resposta bem estranha para a gente, né? Vinha umas coisas. Mas aí, à medida que ele via que você perguntou uma vez e perguntou de novo em 1 minuto, significa que a tua resposta inicial não foi precisa. Né? Então o robô começa a entender, falando assim: poxa vida, ele não
não está dando certo isso daqui, eu vou mudar a estratégia. Você falou muito de supply chain. A gente coloca um produto nosso na prateleira e eu preciso saber se aquele produto vai ser vendido, o que vai acontecer com ele. Olha, eu posso pôr uma máquina que fica olhando se essa lógica de colocar aquele produto na frente está dando resultado. Mas e se não tiver? Eu tenho que rapidamente interagir com o meu robô e falar, robô, mude a sua estratégia. Porque só foi vendido no começo porque teve uma campanha de marketing que fez vender. Ele não é sustentável. Então, eu preciso rapidamente reagir àquilo que está acontecendo. E aí entra a inteligência, porque ela consegue fazer isso muito rápido, coisa que um ser humano não conseguiria fazer. Interessante, eu vou ouvir o que você está falando, porque isso me remete um pouco. Você falou do Google, aí tem outras ferramentas de pesquisa, né? Aliás, nós somos do tempo do Netscape ainda, né? Mas eu me lembro bem quando a gente fazia as compras e as pesquisas na Amazon, e a evolução da Amazon, não necessariamente só a Amazon, né? Mas começou ali. Hoje, outras empresas, inclusive empresas nacionais, trabalham bem nessa linha de raciocínio, e onde você pesquisa um livro, por exemplo, e ele já diz, ó, quem comprou esse livro aqui também comprou esse e esse. Né? Ou seja, isso passa por um processo de machine learning, de inteligência artificial, onde ele acaba dando recomendações. Né? Então, esse é o aprendizado que você está mencionando aí. Né? E aí, quando nós olhamos pela perspectiva da automação, o Wolf, uma das coisas que, entre aspas, me preocupa é a quantidade de soluções que existem no mercado. Né? Muitas vezes, você está muito mais recebendo inputs, olhe-se pelo seu e-mail, né? A quantidade de spam que você recebe. Olha, estou aqui disposto a te ajudar, tal, um monte de gente oferecendo, não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas oferecendo soluções de alguma maneira para você, inclusive aquelas que você não precisa, não imagina e não quer e descarta. Agora, o outro lado é mais importante, né? Você conhecer aquilo que você precisa, eventualmente desvendar no mercado, olhar no mercado e descobrir quais são as soluções que podem te atender. Pela perspectiva, Wolf, aí de fornecedor, você tem alguma dica rápida para falar de fornecedor, ou seja, da descoberta do fornecedor? Como é que é essa interação, essa relação? Paulo, você falou algo muito importante, porque se você já está numa etapa de que você quer mudar, mas você precisa de ajuda de alguém, não é? Então, você vai ter que procurar um fornecedor normalmente para te ajudar, porque poucas empresas têm esse conhecimento interno para fazer isso sozinho, né? Então, ele vai ter que ir no mercado. A minha dica aí, Paulo, é assim, em termos de ferramenta, o que tem hoje de ferramenta de automação, a gente fala RPA, são ferramentas de robotização, ferramentas de inteligência artificial e ferramentas que eu diria de low code, no code, que permite com que você possa interagir quase que um usuário direto no sistema. Paulo, ferramenta é fácil de arrumar. Ferramenta é muito fácil. Minha dica seria o seguinte: quem é que vai te ajudar é quem conhece teu processo. Então, por exemplo, se você está querendo fazer uma automação em supply chain, você tem que procurar quem conhece supply chain. Porque esta pessoa que conhece teu processo e conhece supply chain, muito provavelmente vai te dizer qual é a melhor ferramenta para aquilo. Porque, Paulo, muitas vezes a ferramenta de robotização não é a melhor, mas ela tem embutido dentro da ferramenta toda uma lógica de supply chain, por exemplo, blockchain. Ele já vem com, sei lá, 200 mil usuários com informação de quem ele é, o que ele vende, o que ele não vende. Poxa,
eu não estou comprando mais um robô, uma ferramenta. Eu estou comprando de alguém que conhece um processo, que vai me dizer qual é a melhor ferramenta para mim, não por causa da ferramenta, mas muitas vezes pelo que vem ao redor dessa ferramenta. Vem um conhecimento muito grande. Já tem ferramentas hoje de robotização, de automação, voltadas para o teu segmento. Você trabalha na área de saúde, ela já faz toda a avaliação de ISO, já sabe qual é o produto que foi aprovado, que não foi. Poxa, mesmo que ele seja um robô mais fraco, mas se ele já vem com tudo isso para você, supondo que você queira fazer um robô hoje, para falar que remédio você tem que tomar para dor de cabeça, você pergunta lá para um chatbot, estou com dor de cabeça e que remédio eu vou tomar? Você pode ter o melhor bot do mundo, melhor inteligência artificial. Mas se você não tiver uma base de dados de remédios e médicos para te dizer isso, você não vai a lugar nenhum. Aham. Então, eu diria, mas respondendo à questão, eu começaria por um fornecedor que conhece você, conhece o processo. E ele sim vai te dizer qual é a ferramenta de automação e como começar, porque ele conhece do processo. Olha só. Muitas vezes as pessoas vão direto para a ferramenta, Paulo, e ferramenta não, né, é dar metralhadora na mão de uma criança, né? Aí Também. não vai dar certo, né? Wolf, meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você: essa prosa está fantástica. Né? Infelizmente, aqui nós não tomamos um cafezinho ao vivo e a cores, né? Mas eu estou tomando aqui o meu chazinho. Né? E, Wolf, estamos terminando a nossa prosa, meu amigo, com um gostinho de quero mais. Muito bom, Paulo. Muito bom falar com você. Saudades aí de poder estar dando um abraço aí pessoalmente. Foi muito legal conversar com você. Sempre aprendendo com você, Paulo. Sempre aprendendo. Meu amigo, ao infinito e além. Um abração para você. Tudo de bom. Um grande abraço, meu amigo. Sempre, sempre aí, força, meu amigo. É isso aí. Que a força esteja conosco. A força esteja conosco. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.